Olá, turminha, tudo bem com vocês? Professor Marcos, que você está acostumado a ver as aulas, né? Atualidades, o top e tal. E o Falando Nisso, então, abrimos aí mais um trabalho aqui do NEAF, né? Que é o Aprendi Mais Essa. E o assunto que eu achei legal trazer aqui para que você aprenda mais essa, é o que está acontecendo na Venezuela, e não a derrota do governo, porque agora o legislativo tem domínio da oposição, tal. Mas uma reportagem que eu achei muito interessante, que saiu, uma entrevista com uma historiadora, uma intelectual da Venezuela, que analisa não só o governo de Nicolás Maduro, mas que faz aí uma previsão política de que o governo de Nicolás Maduro, né, o governo chavista ou o governo bolivariano na Venezuela, não chega até janeiro de 2017. Então, importante isso, não é assim? É importante aprender isso, sim, por exemplo, a opinião de alguém que não está visualizando a Venezuela só politicamente, mas analisa a crise interna do país como algo muito mais amplo, muito mais profundo. Então, deixa eu apresentar aqui o slide para você. Uma das intelectuais mais respeitadas da Venezuela, a historiadora e cientista política Margarita López Maia, diz que o país implodiu e que a única solução à grave crise econômica e social é um pacto entre o governo chavista e a oposição, hoje no comando da Assembleia Nacional. Então, é interessante a opinião, não é, da Margarida López, porque ela afirma, depois você vai ter o link aí para conferir a reportagem, né, mais ampla, ela afirma que hoje, na Venezuela, não tem como a oposição tomar o poder e mudar tudo. Isso causaria um grande problema interno na Venezuela, muita gente passaria fome, há um desabastecimento agudo no país, então tem que haver, antes de uma mudança mais profunda, né, evitar uma mudança drástica e evitar um conflito, sentar as duas partes e chegar a um denominador comum. Então, no caso aqui, a Margarida López, para ela, a Venezuela já implodiu, né? Ou seja, você vê aí o gráfico, você está olhando aí o gráfico inflacionário do país, pois é, você tem lá em 98, você tem aí uma média de 20%, depois baixa para 12%, e agora você tem aí uma inflação absurda em 2016, prevendo aí esse patamar de inflação que, claro, quem sempre sai mais perdendo é a população mais pobre. Então, nessa semana, por exemplo, a Assembleia na Venezuela declarou que há uma emergência alimentar na Venezuela. Apelou até para a FAO sobre isso. E isso, é claro, pega muito mal para Nicolás Maduro. Então, a Venezuela realmente caminha para um colapso, né, para um caos. Isso a Margarida López também não está afirmando diretamente, mas ela afirma isso indiretamente. Para que o país não caminhe para esse colapso drástico, é importante que governo e oposição entrem num acordo. Então, depois você vai ler isso com mais calma. Ela questiona, porém, a viabilidade dos esforços parlamentares para abreviar a presidência de Nicolás Maduro e afirma que uma renúncia seria a opção mais viável. Então, aonde é que a historiadora política quer chegar? Ela não acredita que a oposição tenha, sim, consiga uma situação política a ponto de ter governabilidade. O ideal, então, seria Nicolás Maduro renunciar à presidência. Para ela, Nicolás Maduro é um incompetente, não tem uma visão política como tinha Hugo Chávez e não vai conseguir levar o seu governo até o fim
e poderia ter a hombridade de renunciar, sair por cima, assim, ó, estou renunciando, marcar o seu nome na Venezuela, ao invés de levar o país à bancarrota, ao colapso total. Então, importante essa análise, porque, como eu disse, é alguém que não está tomando aí um partido, mas mostrando para nós o quanto que a situação na Venezuela é gravíssima, muito grave. E claro, para nós que aqui do Brasil, que temos agora a Venezuela no Mercosul, é um vizinho aqui do norte, é um parceiro, né? É sempre bom lembrar que a balança comercial brasileira com a Venezuela sempre é favorável ao Brasil. É favorável ao Brasil. Agora, para um país que depende, e olha, cuidado com esse número que eu vou te dar. A Venezuela depende em 96%, a sua economia depende do petróleo. Então, 96% é só o petróleo. E como que está a situação do preço do barril de petróleo no mundo? Vem despencando. Tanto que Nicolás Maduro está atrás de dinheiro, que para a historiadora só vai servir como um paliativo, esticar o governo Nicolás Maduro até o final do ano. Não dá para passar mais que isso. Por isso, eu achei importante trazer essa discussão aqui, porque, claro, para você que me acompanha nas aulas de atualidades, ou no Top Atualidades, eu vou continuar abordando essa questão econômica, política, que é a Venezuela. E obviamente, que o governo de Rafael Correa do Equador e de Evo Morales da Bolívia, que são os dois ali, ó, muito parceiro com a Venezuela, devem estar também preocupados. Então, acho que trazer aqui para você, né, Aprendi Mais Essa, falando um pouco mais a fundo da situação política e econômica da Venezuela, na ótica, não é, da historiadora Margarida Lopes, ajuda, sim, a gente a compreender um pouco mais esse quadro, que marca não só a Venezuela, mas marca também praticamente toda a América do Sul. Também não quer demais lembrar que a Argentina, o Macri, era de oposição, venceu. Né? Michelle Bachelet, no Chile, que também é socialista, vem tendo sua popularidade diminuída. O Brasil, eu não preciso falar, ninguém quer saber mais da Dilma Rousseff. Ou seja, para você que já me viu aí na minha aula de atualidade, sabe que estou falando agora da crise que é essa tal onda vermelha. Ou seja, é uma fase que a gente está virando a página. Não é? E tudo isso começou com a eleição de Hugo Chávez lá em 98, na própria Venezuela. Então, acho que ajuda a esclarecer um pouco mais, não do que aconteceu na Venezuela, mas do que vai acontecer, porque o que a Margarida Lopes faz, lembrando, é muito importante, seria legal, que seria manter a hombridade, o senhor Nicolás Maduro renunciar e prenunciando aí também que o governo não dura até janeiro do ano que vem. Fechou? Então, espero que você tenha gostado e espero também, e vou procurar um assunto legal, para que a semana que vem eu traga para você um tema para deixar aí, né, a gente, né, eu e você, mais próximo de entendê-lo. Fechou? Até mais.